Eu vou me repetir pela terceira vez já aqui, porque a gente está na terceira tentativa. Eu não estou preocupado em dar números completamente atualizados, porque esses números mudam o tempo todo. Quando você estiver vendo esse vídeo, esses números já devem ter mudados. Então, como eu digo aqui, eu não vou fazer o papel de imprensa de informar você sobre o que tem de mais atual, mas sim o papel de educar, de ensinar o que a gente pode aprender com os casos. Hoje, por exemplo, a essa hora que eu estou gravando aqui, nós estamos com 1,3 quase, 1,2 para 1,3 milhão de casos de Covid no mundo. São 1.270.000, de acordo com o World Meters, que eu vou colocar no Saiba Mais a referência. Estou citando esse número não porque esse número em si é informativo, mas porque a taxa de crescimento que ele aponta é muito informativa. Nós levamos um mês para chegar, 3 meses para chegar em 100 mil casos no começo da pandemia. Então, entre janeiro, fevereiro e final de março, nós cruzamos a barreira de 100 mil casos. Final de abril, nós cruzamos a barreira de 1 milhão de casos. Final de abril não, final de março, começo de abril, nós cruzamos a barreira de 1 milhão de casos. Agora, no começo de abril, nós já estamos tendo quase 100 mil casos por dia. Isso é o poder de um crescimento exponencial. Nós levamos 3 meses para ter os primeiros 100 mil casos. E agora já estamos entrando no ritmo de ter pelo menos 100 mil casos por dia. Se você estiver vendo isso mais para o fim de abril, você talvez já esteja vendo 200, 250 mil casos por dia. Então aquele crescimento lento que a gente não entende no começo, com projeções e números super altos do que pode acontecer, ele parece lento, mas depois que ele ganha velocidade, as coisas transitam dessa forma. Então hoje, enquanto a gente grava isso, os Estados Unidos se tornou o país com o maior número de casos de Covid. Como eu falo já no Xadrez Verbal, que é um podcast onde a gente analisa o coronavírus no mundo todo e o que está acontecendo e as medidas que cada país está tomando, os Estados Unidos talvez nem seja o país com mais casos. O Irã tem... Nós temos motivos para estimar que o Irã talvez tenha mais casos do que isso, mas os números que nós temos do Irã não são esses. Então, de acordo com os números abertos que a gente tem como seguir e acompanhar, os Estados Unidos agora se tornaram o epicentro da Covid no mundo e são o país com já pelo menos 300 mil casos, grande parte, a maioria desses casos, na cidade de Nova York. Quando eu for falar das cidades e a epidemia da gripe espanhola, eu vou dizer por que é importante a gente comparar as cidades e por que é importante a gente olhar para Nova York e para outras cidades americanas. Vou falar mais deles porque são um dos países que têm os números mais abertos, que tem a imprensa reportando o tempo todo o que se passa lá, e eu acho que tem uma ligação mais próxima com o Brasil para a gente poder importar as lições para cá. Junto com os Estados Unidos, a França também passou, a Itália e a Espanha como os países que estão registrando mais mortes diárias. Então, enquanto a gente grava isso, Itália e Espanha ainda são os países que têm o maior número de mortos registrados, mas tanto Estados Unidos quanto França já chegaram a registrar em alguns dias mais mortes do que o máximo de mortes que a Itália e a Espanha já tinham registrado. Então a Espanha chegou a registrar 930 mortes, a Itália também 950, algum número próximo. Os Estados Unidos passou de 1.000 e a França teve um viés porque eles mudaram a maneira como eles contavam os mortos e depois somaram várias mortes que demoraram para eles diagnosticar num dia só e passaram de 1.300 em um dia, mas eles continuam dando números muito altos, e o Reino Unido também caminha para ser um dos países com mais mortes. Então, logo mais, o cenário espanhol e italiano que a gente viu, que são um pesadelo, não vai ser o pior cenário, pelo menos em número de casos. Né? E a cidade de Nova York já está passando por algo próximo do que a Espanha e a Itália estão vendo. Eu vou falar dos números de casos do Brasil e onde a gente se aproxima disso. Mas, por conta desse caso nos Estados Unidos, nós ganhamos uma nova preocupação aqui no Brasil, que é a preocupação com equipamento de proteção e com testes, que é o seguinte. O Brasil foi muito poupado no começo do surto por não receber viajantes para cá, por não recebermos tanta viagem internacional. Então a gente demorou bastante até o começo de março para começar a registrar o surto aqui no Brasil. Nessa semana o ministro da Saúde registrou e depois voltou atrás sobre um caso que pode ter acontecido em janeiro, outro caso que pode ter acontecido em fevereiro. Não sei dizer ao certo quais são as evidências de que o surto poderia ter começado lá. Talvez seja o caso. Tá? Não é raro quando começa um surto a gente depois olhar para os dados e descobrir que 1 mês, 2 meses antes,
o surto já estava sendo registrado por ali. Quando a gente foi reconstruir a entrada do Zika no Brasil, ela aconteceu muitos meses antes de casos estarem sendo registrados aqui, é o que tudo indica, então é normal isso acontecer. Mas nos demos conta dos casos aqui no Brasil e começamos a registrar eles bem em março. E aí o que acontece é que isso deu tempo do Brasil se preparar, de o Brasil acompanhar o que estava acontecendo fora, ter modelos do que fazer. Quando a gente fala aqui em isolamento social, que é uma coisa que eu vou martelar em todos os vídeos, o tempo todo aqui, que é a melhor coisa que nós podemos fazer para reduzir o tamanho desse surto, e hoje eu vou mostrar com dados, com números e com exemplos do porquê que isso acontece. Mas a gente teve essa vantagem para começar, só que agora a gente está colhendo a desvantagem, que é o seguinte, o mundo inteiro já teve que sair correndo para comprar material para testes e equipamento de proteção individual para distribuir para os seus profissionais de saúde. E o que está acontecendo agora é que o Brasil agora está tentando comprar esses equipamentos e eu vou usar de novo o exemplo americano, porque é o mais aberto disso, isso pode estar acontecendo com outros países, mas segundo o ministro da Saúde, equipamentos de proteção que estavam vindo para o Brasil foram comprados pelos americanos da China na pista de embarque praticamente, e os americanos levaram isso. Tem um registro de respiradores que viriam para o Brasil também e que, pelo visto, foram confiscados em solo americano também. O Trump declarou nessas palavras que... deixa eu pegar as palavras dele aqui, para não dizer isso de outra forma. Trump falou alguma coisa como não queremos outros países com máscaras, ou não queremos outros países com o nosso equipamento. E a 3M, que é uma das maiores fabricantes de máscara e equipamento de proteção do mundo, se manifestou publicamente falando que tinha sido ordenada pelo governo americano para não exportar equipamento fabricado tanto na China quanto nos Estados Unidos para Canadá e América Latina, mas que ela continuaria exportando. Eu estou chamando a atenção disso para dizer que todos os países agora dependem de importação das mesmas regiões, dos mesmos fabricantes e estão todos competindo por equipamento, porque todo mundo tem a mesma demanda. A gente pode discutir em outras situações se é importante ou não ter essa produção distribuída, mas o fato é, a gente vai ter muita dificuldade para importar equipamento e importar teste para cá. Chama atenção disso por duas coisas. Que o Brasil já deve começar a produzir o seu próprio equipamento de proteção, se possível. Tem fábricas aqui sendo convertidas para produzir máscaras e outras coisas. Tem voluntários produzindo viseiras e vários tipos de equipamentos de proteção. Isso vai se tornar fundamental daqui para frente, com essa competição mundial por recursos e com a demanda que a gente tem aqui para proteger os profissionais de saúde que vão nos atender. E, por isso, o Ministério da Saúde reviu a recomendação de máscaras. Tanto o Ministério da Saúde quanto a OMS estavam recomendando até o começo de abril que máscaras só deviam ser usadas por quem cuidasse de quem está com Covid e por profissionais da saúde. E o que eles estão incentivando agora é que todas as pessoas produzam suas máscaras em casa e que usem máscara o tempo todo para se proteger, tomando cuidado de lavar elas regularmente, cuidado de manipulação e outras coisas. A gente ainda vai ter um vídeo aqui no canal especificamente sobre isso. Mas, além do ponto da máscara para proteção sua, que você pode fazer para circular por aí, tem o ponto de que ficar em casa a essa altura, não sair, não circular, se você pode ficar em casa, é garantir que vai ter uma menor demanda de atendimento por problemas de saúde em hospitais, em postos de saúde, que as pessoas vão poder usar o equipamento de proteção individual que eles têm agora, que é limitado, que é um recurso escasso, para poder proteger as pessoas. Então, restrição de movimento agora, quarentena, isolamento, que eu acredito que todas as cidades devem manter pelo período próximo, serve não só para impedir as pessoas de pegar Covid, mas também para evitar uso até de equipamento hospitalar para alguém que se acidentou de carro, para alguém que se acidentou de outras formas. A cada cidade onde os casos estão acontecendo, começando por São Paulo e Rio de Janeiro também, os profissionais de saúde já estão tendo muito trabalho para atender as pessoas que estão sendo internadas e vai faltar equipamento de proteção, especialmente se a gente sair de casa e contrair o vírus. Então, mesmo se você for mais novo, mesmo se você não é o grupo de risco para morrer de Covid, por favor, fique em casa dentro do possível, se protege, porque você pode pegar o vírus e você pode ter complicações que vão obrigar você a ir para um hospital e vão ter que usar equipamento de proteção com você. Então, evite, por favor, se proteja. E é por isso que eu queria dar esse passeio pelo mundo. No mundo todo estão renovando os modelos de análise.
epidemiológicos. O próprio Trump citou o mesmo modelo de número de casos que eu tinha citado na live do dia 20, de quantos americanos poderiam se infectar. Ele deu um número na casa dos milhões também, que é o mesmo estudo que eu tinha usado por lá. Esses estudos estão renovando as premissas, os valores e as condições que estão acontecendo. A gente tem um vídeo aqui sobre por que a coisa pode ser promissora no Brasil, porque reviram a importância das medidas de fechamento que a gente adotou bem cedo aqui no Brasil, e eu já vou falar de onde a gente pode estar vendo o reflexo disso. Mas os países todos estão começando a usar esses modelos epidemiológicos agora para saber quantos leitos de UTI eles vão precisar, quando que eles começam a reabrir, como que as coisas começam a acontecer. Acho ainda muito cedo para falar disso por aqui, mas para dar uma noção de algumas coisas dessas, a Alemanha propôs que só vai discutir modelos de abertura para voltar a colocar o comércio todo para funcionar e as pessoas na rua. Quando o número de casos deles passar a dobrar a cada 10 dias, que é um período bem longo, quer dizer que tem uma contenção muito boa, a gente já falou disso na live do dia 22 de março. Eles, por enquanto, estão em 8 dias e reduzindo mais, então a gente pode ver a Alemanha se abrindo aí mais para frente. Hong Kong, Singapura e China já ensaiam a abertura, mas estão descobrindo que acontecem novos casos. Eu vou falar disso um pouco mais para frente na live. E eu ia dar, nessa live, o único exemplo de país europeu que estava sendo bem relaxado e que era comparável com outro, que era a Suécia. A Noruega colocou uma quarentena muito cedo no país, antes de terem mortes, e a Suécia tem uma cultura próxima, tem um modelo de sociedade parecido e tinha deixado tudo aberto, tinha deixado as pessoas ainda circulando. Eu ia dar nessa live essa dica de acompanhar os dois países para ver que diferença que faz fechar ou não o país. Podem ser um estudo de caso, mas hoje, enquanto eu preparava esse material, no dia 5, a Suécia já anunciou que o número de casos está subindo rápido demais e que eles estão passando medidas para poder entrar em quarentena também. Então, o único exemplo que eu ia dar aqui, comparável de um país sem quarentena, que era a Suécia, acabou de dizer que não vai seguir com esse modelo de sociedade agora, porque o número de casos está aumentando. Então, só para mostrar para vocês como as coisas acontecem aqui. E aí, saindo do mundo,